Olá, mulher de negócios, como vai você? Espero que bem. Aqui é Monique Crespo e nós vamos começar mais um dia aí com muita fé. Mais um dia fortalecendo a nossa fé agora pela manhã. E mais tarde a gente tem as atividades aqui do grupo, tá? As atividades para ação. Que o nosso lema aqui é começar o nosso dia com muita fé e com muita ação. Nós estamos lendo juntas o livro Mulheres Improváveis, da pastora e mentora Viviane Martinello. Estamos agora na página 60. Então, eu sempre aconselho vocês que tenham um lápis, um caderno, um papel para as anotações, para que a gente possa estar meditando e refletindo sobre o aprendizado. Tá bom? Então, antes, vamos fechar os olhos, que a gente possa estar conectado aqui nessa palavra, que o Espírito Santo de Deus nos guie, nos conduza. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, para que não só a gente venha estar aprendendo, mas também colocando em prática, colocando no nosso dia a dia, todas essas palavras cirúrgicas, que todas essas palavras entrem cirurgicamente em nossos corações. Amém. Bom, nós vamos começar aqui na página 60. A escola do quebrantamento. Deus possui uma escola chamada quebrantamento. A taxa de matrícula é paga através de uma gentil frustração, dando assim as boas-vindas com um sorriso amargo. Com tamanha recepção, é de se entender que se trata de uma escola pequena, com poucos alunos matriculados, menor ainda é o número de graduados. Talvez seja por esse motivo que vemos muitos dons e pouco caráter, muita performance e pouca saúde emocional. Porque muitos não compreendem que falar em línguas no domingo é um dom, mas guardar a língua na segunda-feira é fruto do Espírito. A escola do quebrantamento tem o poder de nos amadurecer, e a maturidade é uma chave de acesso. Davi se matriculou nessa escola e Saul foi seu professor. O jovem Davi aprendeu a se defender de Saul. O jovem Davi aprendeu a se defender de Saul sem o atacar, e entendeu que existia um Saul dentro dele que precisava morrer. A unção nos separa, mas as dores nos preparam. É nas cavernas escuras da vida que somos edificadas no lugar secreto. E quando Deus nos aprova na caverna, reinar no palácio será questão de tempo. Na escola do quebrantamento, aprendemos também a ignorar críticas e injustiças. Eliabe era o irmão mais velho de Davi e estava muito contrariado por ver Davi separado para algo que ele mesmo gostaria de viver. Eliabe representa as pessoas que amamos e que estão próximas de nós, mas que não celebram a nossa vitória. Os Eliabes nos ensinam que, para abraçarmos a vontade de Deus, deveremos ignorar as ofensas. Isso não quer dizer ignorar as pessoas. Devemos amar as pessoas, mas não permitir que elas tenham domínio sobre o nosso destino. Para atendermos o nosso chamado e vivermos intensamente o nosso propósito, será necessário aprender a ignorar as palavras cruéis que muitas delas nos dizem e suas falsas acusações. Muitas pessoas se sentem paralisadas por terem dado ouvido a um Eliabe. Eliabe julgou Davi duramente, lançando contra ele palavras duras e ofensivas. Mas Davi não permitiu que as palavras do irmão o paralisassem ou regessem a sua vida. Ele sabia quem era e seguiu o seu chamado. Há muitas mulheres completamente estéreis por temerem o que os outros vão pensar ou dizer sobre elas. Por favor, não espere uma vida sem Eliabes, porque eles são professores preciosos para a nossa saúde emocional. Sem saber, eles nos ajudam a desenvolver raízes fortes em meio aos ventos.
Além dos Eliabes, também contaremos com líderes como professores dessa escola. Talvez você tenha sido perseguido implacavelmente por uma liderança, mas não desanime. Existem lições valiosas que podemos extrair dessas experiências e de cada Eliabe da nossa história. A primeira lição dessa escola geralmente é ministrada por aqueles que considerávamos referenciais, mas que falharam conosco. Para ser sincera, lembro-me daquelas escolas em que apenas um professor lecionava várias matérias e penso que Saul era como um desses professores. Mas vou me ater apenas em uma das matérias que Davi aprendeu com Saul. Em razão de tudo que eles vivenciaram, Davi aprendeu a não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. A postura de Davi foi não desenvolver as lanças jogadas contra ele. Ele aprendeu a se proteger do mal e a aguardar a justificação do céu. Saul foi o professor que ensinou Davi a olhar para dentro de si mesmo, ou seja, um alerta para que ele jamais desejasse ser como Saul. Saul tinha posição, mas a autoridade estava sobre a vida de Davi. É provável que, se não fosse a escola do quebrantamento, Davi pudesse ter sido um segundo Saul, reproduzindo a conduta errada de seu principal professor. Foi através da escola do quebrantamento que Deus arrancou um Saul do coração de Davi. Da mesma forma que algumas pessoas que conhecemos, homens e mulheres de autoridade sobre nós, nos ensinam que nunca devemos ser como eles. Perdi aqui. Achei. Por mais difíceis que tenham sido as lições ministradas pelos professores que Deus permitiu lecionar na nossa trajetória, elas foram usadas para quebrantar o nosso coração e assim contribuíram sem saber para o nosso crescimento. Por meio delas, aprenderemos a dar uma resposta diferente quando estivermos na posição de Saul. O rei Saul procurava destruir Davi, mas seu único sucesso foi ter se tornado o instrumento de Deus para matar o Saul que vagava nas próprias cavernas de Davi. O que mais me impressiona em Davi foi que ele abraçou o processo, abraçou as duras circunstâncias, ele deixou que a sua personalidade fosse lapidada e ao findar a prova, Davi estava irreconhecível. Na escola do quebrantamento, aprendemos que não devemos abrir mão de quem somos. No caso de Davi, a simplicidade foi a sua armadura, foi o elemento de Deus para conceber a ele a vitória. As pedras lisas de riacho, delicadamente lapidadas pelo tempo e pela água, foram armas preciosas para seu tempo de visibilidade. Da mesma forma, o que Deus está forjando dentro de nós, no lugar secreto, é o que estabelecerá a nossa vitória nos lugares visíveis que Deus tem para nós. Os olhos de todo Israel estavam sobre Davi naquele dia. A escola de Davi para enfrentar o gigante sem fazer o uso da armadura de Saul despertou nele uma nova força, a força do Senhor, para usar as habilidades que já possuía. É fácil buscar plataformas de lançamento, tentar pôr em prática aquilo que está funcionando ou dando certo em outros lugares ou ministérios. Mas Deus está em busca de Davis, homens e mulheres que se recusem a vestir algo que não lhes pertence, algo que, em vez de ajudá-los a fluir, acabe engessando sua vida e ministério em estruturas e modelos prontos, modelos estes que já foram destituídos, assim como Saul já havia sido destituído por Deus. Com sua própria identidade,
Davi não enfrentou o gigante porque acreditava na pequena arma que dispunha, mas porque ele profundamente cria no Deus que tão bem conhecia. Aquilo que aparentemente para muitos era motivo de vergonha, para Davi era a solução e projetou a sua vida com Deus. Ser aprovada na escola do quebrantamento e em cada matéria nos permitirá passar as fases seguintes, que exigirão de nós uma identidade muito bem firmada e estabelecida. Os momentos de pressão trarão luz à nossa essência e revelarão quem realmente somos. Assim como a atitude de Saul trouxe a luz a quem Davi era, Davi, por sua vez, trouxe à luz quem era Saul. As pressões de hoje nos amadurecem para o amanhã. Podemos estar angustiadas hoje, com muitos questionamentos que golpeiam nossas certezas e convicções. No entanto, assim como Davi, não nos cabe escolher devolver as lanças, porque elas estão nas mãos de quem perderam a autoridade. Em vez disso, devemos escolher as harpas e prosseguir na adoração ao Senhor enquanto Ele trabalha em nós e através de nós. Acredite, já não existe limite para o que Deus pode fazer em você e através de você. Devolva o mal com o bem, e você verá como todos os Saús ficarão perdidos e sem direção. Então, a gente possa estar tendo entendimento dessas palavras. Eu anotei aqui algumas que me chamaram mais atenção. Essa aqui, ó. A unção nos separa, mas as dores nos preparam. É nas cavernas escuras da vida que somos edificadas num lugar secreto. E quando Deus nos aprova na caverna, reinar no palácio é questão de tempo. Essa foi o primeiro trecho. O segundo é: o que mais me impressiona em Davi foi que ele abraçou o processo, abraçou as duras circunstâncias. Ele deixou que a sua personalidade fosse lapidada e, ao findar a prova, Davi estava irreconhecível. Segunda, agora a terceira. Ser aprovada na escola do quebrantamento e em cada matéria nos permitirá passar as fases seguintes, que exigirão de nós uma identidade muito bem firmada e estabelecida. E também teve outra aqui que eu ainda não cheguei a marcar. Peraí. As pressões de hoje nos amadurecem para o amanhã. Podemos estar angustiadas hoje, com muitos questionamentos que golpeiam as nossas certezas e convicções. No entanto, assim como Davi, não nos cabe escolher devolver as lanças, porque elas estão nas mãos daqueles que perderam a autoridade. Em vez disso, devemos escolher as harpas e prosseguir na adoração ao Senhor enquanto Ele trabalha em nós e através de nós. Marcando aqui essa. Então, espero que a gente possa estar tirando o aprendizado dessas palavras. Tocou no meu coração agora de ler, estudar um pouquinho mais sobre Davi agora na sequência. Depois me contem aqui embaixo como foi pra vocês, qual foi o aprendizado pra você que tá ouvindo, o que foi tocado no seu coração, qual da parte da leitura que mais falou com você, tá? Então vamos embora para mais um dia, fortalecer a nossa fé e ir pra ação, pro movimento. Tenha um belo dia, uma maravilhosa segunda-feira, uma ótima semana. Um beijo e fique com Deus.